Glória a Deus, aleluia. Eu saudo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Maravilha de Jesus. Estamos aqui mais uma vez, nesta noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, nesta noite é para deixar uma palavra para o teu coração, uma palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. E eu vim aqui, nesta noite, com a honra e glória do Senhor, deixar uma palavra para o teu coração, nesta noite. Uma palavra, meus irmãos, que se encontra lá no livro de Levítico, Levítico capítulo 1, aleluia, onde tem aqui, meus irmãos, falando sobre as leis, do Senhor, as leis para o povo de Israel. Nós vemos aqui, meus irmãos, a exigência, as exigências de Deus para que eu e você venhamos a agradar a Deus, para que o povo de Israel viesse a agradar a Deus. Nós entendemos aqui, meus irmãos, no capítulo de número 1, a Bíblia, ela diz assim, lá, livro de Levítico, capítulo de número 1, a Bíblia diz assim: e o Senhor Deus chamou Moisés, e de dentro da tenda sagrada mandou que ele desse aos israelitas as seguintes leis a respeito dos sacrifícios. Quando um homem oferecer um animal em sacrifício a Deus, o Senhor, ele poderá escolhê-lo do seu gado ou do seu rebanho, de ovelhas e de cabras. Se ele oferecer um animal do seu gado para ser completamente queimado no altar, então deverá ser um touro sem defeito nenhum, para que o Senhor o aceite, e o homem levará o touro até a entrada da tenda. Aí, até aqui no versículo de número 3. Aí no capítulo de número 2, presta atenção, aqui leu 1, e agora o capítulo de número 2 de Levítico diz assim: quando um homem oferecer cereais ao Senhor Deus, deverá moer o cereal, tirando dele a melhor farinha. Depois de misturar o azeite e o incenso na farinha, ele a entregará ao sacerdote, que são descendentes de Arão. Um dos sacerdotes pegará o punhado de farinha com o azeite e o incenso, e o queimará no altar para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. E é uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então a Bíblia, nós podemos observar aqui, meus irmãos, que Deus, a Bíblia diz aqui no capítulo 1 do livro de Levítico que Deus, ele dentro da tenda sagrada, de dentro da tenda sagrada, ele chama Moisés. Ele chama Moisés e de dentro da tenda, ele começa, meus irmãos, a ensinar Moisés, para que Moisés viesse ensinar o povo, ensinando, meus irmãos, o caminho, ensinando o segredo para a adoração a Deus, ensinando o segredo, meus irmãos, para a glória de Deus descer, sobre o arraial. Nós entendemos aqui, meus irmãos, que Deus, quando ele diz para Moisés, Moisés, se o povo for sacrificar, entre os animais, entre o gado, a ovelha, a cabra, que o povo venha trazer o melhor, venha trazer um animal sem defeito nenhum. E também, meus irmãos, no capítulo de número 2, se você observar aqui, Deus também diz para Moisés: e se for de cereal, cevada, qualquer coisa que for, que o povo vier oferecer a mim em sacrifício, Moisés, que seja da melhor farinha, que seja do melhor azeite, que seja sempre o melhor, para que isso venha a ser aceito, para o Senhor, para que seja aceito para mim, e também, Moisés, que isso vai subir como cheiro agradável às narinas do Senhor. Então, meus irmãos, quando nós lemos esses dois capítulos, capítulo 1, capítulo de número 2,
2, nós podemos entender aqui que Deus, meus irmãos, Ele não aceita qualquer coisa de mim e de você. Da mesma maneira, meus irmãos, Deus chama Moisés lá dentro da tenda e diz para Moisés mesmo: Moisés, se for trazer de um animal, tem que ser sem defeito, tem que ser o melhor. Moisés, se for de farinha, cereal, tem que ser do melhor, tem que ser do melhor azeite. Então nós podemos entender, meus irmãos, que não adianta entregar qualquer coisa nas mãos do Senhor, não adianta oferecer qualquer coisa para o Senhor, porque o Senhor Ele não aceita qualquer coisa da minha e da tua parte, você que está me ouvindo aí. Então é necessário que eu e você venha sempre entregar o meu e o teu melhor para o Senhor. Não adianta, meus irmãos, vou te dar um exemplo, você chegar na presença de Deus, se ajoelhar na presença de Deus, até aí tudo certo, mas se você não tiver de corpo, alma e espírito na presença do Senhor, não adianta, porque Deus Ele quer corpo, alma e espírito. Não adianta você dobrar o teu joelho com o coração longe, não adianta, porque Deus, meus irmãos, Ele não se comove com a minha e com as tuas palavras, não. Ele se comove com aquilo que sai de dentro do meu e do teu coração. Aí sim, meus irmãos, vai chamar a atenção do Senhor, porque a Bíblia ela é bem clara para mim e para você, que Deus, meus irmãos, Ele está perto daqueles que estão limpos de coração, e Deus não resiste um coração contrito, um coração aquebrantado na sua presença. Quando nós olhamos aqui, meus irmãos, esta palavra, nós devemos entender o porquê que Deus, quando Ele vai falar com o povo, Ele exige o melhor do povo para entregar a Ele, para aquilo subir como cheiro agradável às suas narinas. Entenda bem comigo, meus irmãos, quando Deus criou Adão, a primeira coisa que Deus fez foi criar um paraíso para colocar Adão. O problema então não foi Deus, foi Adão, porque Adão pecou dentro do paraíso. Então entenda comigo, igreja, Deus, quando Ele, primeiramente, antes de fazer o homem, Ele criou o paraíso, o homem morava no paraíso, Deus fez o paraíso para o homem morar. Então nós entendemos que aqui Deus já deu o melhor dele para o homem. Nós entendemos também, meus irmãos, que quando o povo de Israel, ele foi para o Egito, entenda bem, meus irmãos, porque que Deus, Ele quer o melhor para ele. Então nós entendemos que quando o povo de Israel, quando Jacó, houve uma grande fome na terra do Egito, a Bíblia diz que aquela fome, meus irmãos, se alastrou para todas as regiões. A Bíblia vai dizer que quando Jacó chega no Egito, José já era governador do Egito. A Bíblia diz que quando Jacó, ele chega no Egito, a melhor terra do Egito, que era a terra de Gozém, a Bíblia diz que era a melhor terra do Egito. Presta bem atenção, a Bíblia diz que quando Jacó chega lá no Egito, um povo que não agradava a Deus, um povo que vivia na desobediência, mas quando Jacó chega, o homem que era escolhido, o homem de aliança com Deus, Abraão, Isaac e Jacó, a Bíblia diz que quando Jacó chega na terra do Egito, a Bíblia diz, meus irmãos, que a melhor terra do Egito foi, meus irmãos, preparada para Jacó, preparada para o povo de Deus. Então aqui, meus irmãos, nós entendemos, meus irmãos, que Deus é por isso que Ele quer o meu e o teu melhor, e não para por aí. A Bíblia também diz, meus irmãos, que quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Deus ele já promete para o povo de Israel uma terra que mana leite e mel, uma terra, meus irmãos, que lá tinha o melhor, nas outras regiões não tinha. O que tinha no povo de Israel, o que estava preparado para eles. A Bíblia diz, meus irmãos, se você analisar no livro de Números, meus irmãos, a Bíblia diz que essa terra era tão boa, essa terra era tão boa, que quando os espias foram, meus irmãos, para a terra de Canaã, a Bíblia diz que eles voltaram trazendo um cacho de uva, 2 homens carregando um cacho de uva. Presta bem atenção o tamanho, a prosperidade, quão boa era a terra que o Senhor prometeu para o povo de Israel. E a Bíblia diz, meus irmãos, que entre tropeços, meus irmãos, e acertos dentro da terra, dentro do deserto, a Bíblia diz que o povo chega na terra de Canaã e começa a desfrutar de tudo aquilo que Deus prometeu a eles. Deus, no meio da
naquele povoado Deus deu a melhor terra para o povo de Israel. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você aqui na noite de hoje, então não adianta eu e você chegar com qualquer coisa na presença do Senhor, não adianta eu e você chegar e falar, Senhor, esse tempo aqui sobrou, eu vou te buscar, não adianta, para Deus tem que ser o melhor. Você é pregador da palavra, dê a tua melhor palavra. Você é levita, você louva, dê o teu melhor louvor. Se você é intercessor, dê o teu melhor. Se você, meus irmãos, é pastor, pastoreie, dê o teu melhor para salvar as ovelhas. Se você tem o dom de cura, dê o teu melhor, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos deixa bem claro, ele tem muitos dons na terra, mas tem que ser feito do jeito melhor, tem que dar o teu melhor na presença do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Que Deus, ele sempre exige o meu e o teu melhor, porque quando ele ofereceu lá na cruz do Calvário, ele deu o teu melhor. Na cruz do Calvário ele não colocou eu, ele não colocou você, ele não colocou Moisés, não colocou Noé, não colocou Adão, nem Abraão, Isaac, Jacó, nem Davi, nem esses homens, meus irmãos, nem Jeremias, Isaías, os homens que tiveram, meu irmão, um nome dentro da palavra de Deus, nomes que eram conhecidos, mas a Bíblia diz que ele entregou, ele ofereceu o seu melhor na cruz do Calvário, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele ofereceu o melhor dele na cruz do Calvário. É por isso que Deus, ele exige o meu e o teu melhor, porque Deus não mediu o esforço para entregar o filho dele, para me libertar, para te libertar das garras do meu e do teu adversário. Então nesta noite eu quero deixar para você esta palavra dentro do teu coração. Se você for entregar algo para o Senhor, entregue o teu melhor, entregue o melhor que você tem. Eu não estou falando de dinheiro, porque, meus irmãos, eu não prego dinheiro, não, eu estou pregando, meus irmãos, aqui a tua vida. Entrega o teu coração, entrega a tua alma, entrega o teu espírito ao Senhor, e Ele tudo fará na tua vida. Então, meus irmãos, é necessário que eu e você venha entregar o meu e o teu melhor na presença do Senhor, para que Ele venha fazer as obras perfeitas na minha e na tua vida. Aleluia! Oh, glória! Não adianta entregar qualquer coisa nas mãos do Senhor, Ele não aceita. Não adianta, meus irmãos, a tua oferta Ele não aceita. O teu dízimo Ele não aceita, não adianta. Tem que ser, meus irmãos, quando for para Deus tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor, porque quando Ele fez a parte dele, meus irmãos, Ele entregou o melhor por mim e por você. Ele entregou o melhor para nos livrar da condenação. Ele entregou o melhor dele na cruz do Calvário. Lá não foi ouro, lá não foi prata, lá não foi dinheiro, lá não foi dólar, não foi real, não foi euro, não foi nada disso. Mas lá, meus irmãos, foi o sangue dele da cruz do Calvário. Foi o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Foi isso para comprar Apocalipse capítulo 5. Ele foi digno, meus irmãos, de abrir os livros selos. Ele foi digno para comprar. E ele comprou, meus irmãos, nação, línguas, tribos, todo o povo da terra, com o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Então é necessário que você que está me ouvindo aí, dê o teu melhor para o Senhor. Porque, meus irmãos, se você for entregar qualquer coisa nas mãos do Senhor, meus irmãos, quando você pega a tua oferta, quando você pega o teu dízimo, quando você pega qualquer coisa para entregar ao Senhor, a tua oração, o teu problema maior, meus irmãos, não é aquilo que você entrega na mão do sacerdote. Observe bem, a Bíblia diz, meus irmãos, que primeiro, quando o povo tinha um pecado de culpa, qualquer tipo de coisa que o povo pecasse no meio de Israel, tinha que pegar, ou do gado, do animal, qualquer coisa, meus irmãos, tinha que levar até o sacerdote primeiro.
Então, meus irmãos, até aí tudo bem. Até aí tudo bem, você pode pegar qualquer coisa. Assim como lá no livro de Malaquias, a Bíblia diz que o povo, meus irmãos, estava fazendo isso, entregando qualquer coisa para Deus. E não estando nem aí, achando que Deus estava aceitando porque Ele é Deus, mas não, Deus não aceita. Não adianta. Então, meus irmãos, quando você leva até o sacerdote é uma coisa. Quando você leva até o pastor é uma coisa, porque o pastor vai receber, porque não sabe de onde vem, não sabe de onde está vindo, se você está dando de coração ou não. O pastor vai receber, ele recebe, meus irmãos, porque é a parte dele. Ele vai fazer a parte dele. Ele vai receber a tua oferta, ele vai receber o teu dízimo. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que o problema não é aí. O problema é a partir do momento em que aquela oferta é levada até o altar. Aí sim, meus irmãos, eu quero ver. Por isso que muitas vezes tem muita gente quebrando a cara aí, meus irmãos, levando, meus irmãos, aquilo que está sobrando para a casa de Deus, dando aquilo que está sobrando. Aí eu tenho 5 minutos sobrando, eu vou orar. Aí eu tenho esse dia sobrando, eu vou jejuar. Não, meus irmãos, não é assim. É o primeiro, tem que colocar nas mãos de Deus, primeiramente tem que ser Ele, porque a partir do momento que você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, você pode ter absoluta certeza que Deus também vai te colocar em primeiro lugar nos planos dele. Então você pode ter absoluta certeza, meus irmãos, que quando você pegar a tua oferta, pegar aquilo que você vai oferecer ao Senhor, se você levar até o sacerdote, tudo bem, o problema não é aí, o problema é quando sai da mão do sacerdote e chega até o altar, porque assim sim, o altar, meus irmãos, ele é santo, o altar, ele é puro. Então ali, meus irmãos, quando é oferecido no altar, você pode ter certeza, aquilo não vai subir como cheiro agradável às narinas do Senhor. Aquilo, meus irmãos, vai cheirar mal nas narinas de Deus. Por quê? Porque Deus só quer o melhor. E muitos achando que, não, Deus é Deus, Deus é amor. Deus faz, Deus aceita nada. Se Deus aceitasse qualquer coisa, Ele tinha aceitado a oferta de Caim. Deus tinha aceitado a oferta de Nadab e Abiú, que eram os filhos de Arão, era sacerdote, responsável pelo sacrifício. Deus tinha aceitado, meus irmãos, a oferta. Então, meus irmãos, não adianta. Lá no livro de Malaquias aconteceu a mesma coisa. O povo estava trazendo animal manco, aleijado, cego, tudo nas mãos do Senhor e entregando nas mãos do sacerdote. Mas o problema, como eu já disse, não é o sacerdote, é quando chega no altar. Então eu quero deixar esta palavra para o teu coração na noite de hoje. Se você for se entregar, eu falo, meus irmãos, eu não quero falar dinheiro, eu não quero falar dízimo e oferta, eu quero falar de você. Você que é a oferta que Deus quer, você é o sacrifício que Deus quer, que Deus espera. Então venha, meus irmãos, na presença do Senhor e dê o teu melhor. Se até o dia de hoje você não está dando o teu melhor para o Senhor, comece a dar o teu melhor. O teu tempo é precioso, então não deixa, meus irmãos, o adversário das nossas almas nos encher de tranqueira, a nossa mente, encher de tranqueira o nosso coração. Então, meus irmãos, se aproxime de Deus com o coração limpo, com o coração puro e dê o teu melhor para o Senhor. Se você prega, dê a tua melhor pregação. Se você louva, dê o teu melhor louvor. Meus irmãos, se você é pastor, pastoreia de verdade as tuas ovelhas. Cuida daquilo que Deus colocou nas tuas mãos e dê o teu melhor, porque a nossa recompensa não é aqui embaixo, a nossa recompensa é lá em cima, no céu, junto com Cristo Jesus. Então, assim como Deus, Ele deu o melhor dele por mim e por você, porque antes de aceitar Jesus, antes de andar na presença dele, nós éramos mortos, sem vida, sem proteção, sem nada. Mas hoje não, hoje é diferente. Quando Ele entregou o Filho dele na cruz do Calvário, hoje você é livre, hoje você é liberto, hoje você tem vida.
Hoje você consegue olhar para Deus e dizer: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor me deu. Então é necessário que tudo aquilo que Deus deu por você também dê para Ele, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um aqui nesta noite. Fique com esta palavra no teu coração. Dê o teu melhor para o Senhor e Ele te recompensará. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.